Doutora Cristina, boa noite, obrigada pela presença de todas. Hoje a nossa aula, doutora, é o plexo genésico e a pedofilia. E, então, a gente inicia pela Cláudia, vamos lá? O plexo genésico e a pedofilia, quando utilizado para relações sexuais, promíscuas e com heterossexuais ou homossexuais, zoofilia, que é o sexo com animais, né? E também necrofilia, que é o sexo com cadáveres. Aqui no texto, ele diz assim, doutora, que gera estado de perturbação e sentimento de culpa, tanto do encarnado como do desencarnado. A minha pergunta é assim, isso então não vem, não dá para a gente ter certeza se é dessa encarnação ou se vem de outras, né? Olha, a questão do sexo e da sexualidade é uma das conduções, quando o homem souber conduzir, a evolução espiritual interior estará presente. Quando ele usar como instrumento de satisfação e de brutalidade, então as punições serão severas aqui no mundo espiritual. A justiça divina não vai aliviar de nenhuma forma para nenhum pedófilo. E a partir do momento que você tem uma pessoa que o corpo está ali, é preciso que se tenha respeito por aquele corpo. E muitas vezes os profissionais de saúde não têm respeito. O de respeito é total. E aquele espírito muitas vezes assiste, né, um estupro pós a morte. Isso para a justiça divina é um crime muito grave. Então, nós temos aí vários espíritos em regiões inferiores, que a punição será severa, e o estado reencarnatório bastante complicado no plexo genésico, onde ali pode aparecer degeneração a partir do momento do nascimento, já pode vir com anomalias severas naquele plexo. Durante o crescimento também pode haver a perda do órgão total, está entendendo? Por causa justamente de quê? De procedimentos que o ser humano muitas vezes se compara com os animais. Um ser irracional é do entendimento que ele está fazendo aquilo ali porque ele é um ser irracional. Mas um ser racional agredir o outro sexualmente dessa forma, prejudicar uma criança, e eles acharem que tudo isso não vai ter punição nenhuma, o grande problema que a gente enfrenta como espírito são algumas religiões que atrapalham o progresso da Terra. Quando eu digo atrapalha, é porque essas religiões pregam que, olha, após a morte segue o juízo final. Você vai ficar lá esperando o julgamento e Deus vai dizer assim, ó, tu está condenado ou não. Isso para quem está reencarnado e está errando e está praticando esses absurdos, ele acha que vai ter uma chance aqui de ficar lá esperando um julgamento para que Deus, com toda a sua bondade, diga assim, olha, você fez isso com as crianças, está perdoado. Então, essas religiões atrapalham. Se elas pregassem a reencarnação, muitas pessoas não fariam o que faz, não, pessoal, de jeito nenhum. Porque saberiam do retorno. Mas as promessas dessas religiões é de um perdão que não vai existir aqui por Deus, porque não foi Deus que errou, quem errou foi você. Você que se cuide, né? Que está errando. E isso atrapalha muito, porque esses espíritos vão continuar maltratando crianças, maltratando animais, violando cadáveres, e eles achando que entrando em determinadas religiões, todo esse ato aí está perdoado. E que eles não vão responder por isso, porque a religião, nesse ponto de vista, ela tem o poder de dizer assim, olha, Deus esqueceu que você estuprava a criança, agora você é um novo homem. Não. Não existe esquecimento. Enquanto aquela criança que está ali sofreu o ato, você vai ter que responder sobre o ato. Então, a propagação dessas religiões atrai muitas inferioridades de pessoas que vão ali se alojar pensando numa salvação fácil. E não existe salvação fácil. Todos os atos respondidos, praticados, vai ter uma resposta dura da justiça divina pós a morte e no processo reencarnatório. Eu só queria comentar uma coisa, doutora, assim, até hoje eu não consigo entender. Por que crianças, doutora? Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu não sei.
eu fiquei assim, eu fico num estado assim, de não conseguir entender essas pessoas, o que acontece na cabeça. É o dia Mas existe muito caso de pedofilia no Japão? existe, Existe. existe, doutora. E não é pouca, não. Talvez não divulguem tanto quanto no Brasil, mas existe Mas sim. tem sim, doutor. É, que nem a Cláudia falou, não que divulguem, mas existe. E não é Aí pouco, não. você, aí você observa que cada país existe uma doença que predomina, né? Então, isso aí eu não considero nenhum transtorno, eu considero uma doença grave, tá entendendo? Criaturas que, para mim, não tem cura. Não tem cura, tem que viver no isolamento, numa prisão mesmo, tem que sair dali, infelizmente, com 90 anos, porque se sair mais novo, vai para cá. Então, se o Japão está assim, você imagina os países do terceiro mundo, né? Onde essas crianças, coitadas, passam fome. Onde vemos também que na região Nordeste tem muita pedofilia por causa da fome, né? E essas crianças muitas vezes submetem a isso porque as mães obrigam eles a fazer isso. E elas também vão responder pelo mesmo crime, entendeu? Facilitar um estupro de um menor de idade, que ela está facilitando, ela também é cúmplice do estupro. Para a justiça divina, é punição severa também para ela, viu? Uhum. Entendi, doutor. Miyoko, pode fazer sua pergunta? Ah, aqui eu ouvi na notícia um menino de 14 anos que tinha um cachorro dentro de casa e esse menino tinha relação sexual com o cachorro. Aí o cachorro, alguém denunciou, né? E o cachorro foi socorrido no veterinário. Nesse caso, doutora Cristina, a criança tem que saber de alguém para ele praticar, não é? Olha, geralmente esses espíritos vieram de mundo inferior. Em mundo inferior é que tem isso, né? Relação de ser humano com animais. No mundo inferior tem isso. Mas veja, ele saiu de um mundo inferior para um mundo de expiação e prova. Então, olha, ele teria que se melhorar. Agora, veja, se por acaso ele tem 14 anos, alguém praticava isso na frente dele quando ele era criança. Ele achou isso uma coisa normal. Então, a base, pai e mãe, é responsável por isso. E muitas vezes a mãe vê que o pai está fazendo isso e a mãe permite que isso aconteça. Ou seja, como é que vai ficar dois perturbados educando um perturbado? São três perturbados. Então, claro que você vai, de repente, gerar dentro de uma sociedade seres que vão ter atitudes como essa, e atitudes perigosas, né? Porque em um ato como esse, uma pessoa dessa pode passar para psicopatia. Se pratica isso com um animal, ele vai respeitar uma criança? Ele não vai, ele vai pensar que aquela criança também é um animal. Então, as mães terrenas, elas têm que colocar a coisa na cabeça. Elas têm que ser mais mãe, né? E não mais irresponsáveis. Porque o que eu encontro de mães irresponsáveis é impressionante. Elas não defendem aquilo que elas guardaram na barriga, que são os filhos. Elas não defendem. Pelo contrário, elas condenam. E quando condenam, só pensam nelas. São verdadeiras narcisistas que não estão nem aí para as consequências daquele pai que está praticando aquele ato. E é crime, doutora Cristina? Tem uma lei para isso? Olha, no caso da zoofilia, Isso. aqui no Brasil, zoofilia é crime, né? Existe uma lei realmente que pune como maus trato ao animal, que é crime. Mas existem países em que não é crime. Tem países aí que estão caçando cachorro. Aí me diga uma coisa, veja só, meu, o problema disso tudo é surgir uma superbactéria que seja transmitida do animal para o homem, e esses países deixarão de existir por epidemias locais graves, entendeu? Então, a gente sabe que um animal ele não tem plexo genésico.
Se ele não tem plexo genésico, significa que ali a aglomeração de bactérias e vírus é muito mais grave do que no ser humano, porque o ser humano ainda tem um genésico para proteger, mas o animal não tem. Os pontos de fixação dos animais ali dá sustentabilidade ao espírito do animal. Por isso que o animal ele não tem essa defesa como o ser humano tem, pelo estado imunológico, entendeu? Então, o que pode ocorrer nesses países que liberou a zoofilia são epidemias graves, pode haver epidemias em regiões genitais, pode haver também nesses países, né, câncer coletivo ou superbactérias, que vai devorar órgãos masculinos e femininos no futuro, né? Mesmo nos animais, assim, cavalo, grande, assim, também não tem genético, doutor Cristina? Tem não há plexo genético neles não, entendeu? Obrigada. Nossa, não sabia, não. Doutora, a minha primeira dúvida é assim, né? Desde a nossa criação, né? Quer dizer, a tendência ainda não existe nos espíritos, né? Eles são adquiridos conforme vai passando de reencarnação para reencarnação, é isso? Oi, as tendências coletivas na Terra é porque você tem uma aglomeração de espíritos que vieram de diversos mundos. Ninguém aqui veio de um mundo só, não. Aí tu mistura isso tudo, isso vai dar um problema que a gente está vendo aí, né, não? Porque quando você tem mundo de regeneração, aí tu tem uma qualidade só. Todo mundo veio de mundo de regeneração, né? Quando você vai para o mundo de expiação, uma parte vem de mundo primitivo ainda, que essa parte de mundo primitivo ainda existe na Terra, que são algumas aldeias que ainda tem canibais, né? Então, aquilo ali é uma parte do mundo primitivo. Aí tu vem para as cidades, aí começa ali os transtornos, as doenças, tudinho, mostrando que vocês não vieram de uma única morada, não, viu? Vieram de moradas diferentes, evoluções diferentes. Ah, entendi, doutora. A gente volta para a Cláudia. Tá. Queria saber assim, doutora, se, por exemplo, né, dos exemplos que tem aqui, assim, se é com heterossexuais ou homossexuais ou zoofilia, para cada um seria consequências diferentes, né? Para cada um seria consequências diferentes, né? Então a gente percebe para o heterossexual que brincou com os sentimentos de mulheres, não procuraram amar, mas procuraram desfrutar do sexo, esse vai nascer com as complicações psicológicas terríveis. Sensação de abandono, né? Vazio, tá entendendo? Relacionamentos complicadíssimos, não vai ter sustentabilidade nenhuma. Então serão pessoas que irão nascer solteiro e morrer solteiro, pelos atos praticados em vidas passadas, né? Entendi. E aí, para os homossexuais, qual seria a relação? A homossexualidade, a gente vai observar que o foco principal não foi o desvio. Existem outras coisas por trás do desvio. Não é nada disso, né? O desvio sexual dele é apenas algo na vida que ele não concordou e que, de repente, enveredou por esse caminho. Então, se eu for falar os tipos de desvio, né, de comportamento emocional, a gente vai juntando essas peças e chega, não, porque eu achava que eu tinha que desviar minha sexualidade, mas por esse motivo não foi por outros motivos. Isso eu estudei isso aqui na prática, ouvindo cada um deles e percebendo que o que eu achei assim mais interessante, né, e mais complicado, eu entendo, eu compreendo, foram aqueles que na infância foram abusados sexualmente. Esses não tiveram educação sexual, esses foram violentados, é diferente. E se você passou por um trauma desse, é claro que, diante de uma situação traumática, você perde a identidade sexual. A possibilidade de você se desviar é muito grande, né? Então, nesses a gente observa que realmente houve esse motivo. Mas tem uns que não tem motivo, não. Para isso, não. Porque eu já vi, conversei aqui com homossexuais, que eles disseram, olha,
eu sou gay só para fazer vergonha ao meu pai, e pronto. Nossa. E eu disse, peraí, me diz uma coisa, quer dizer que você não gosta do seu pai? Eu não gosto dele e eu faço vergonha a ele, porque eu não vejo você com esse perfil, com essa característica, né? Não vejo. Então, se eu não vejo você com essa característica, havia um motivo. E o motivo aí é paterno. Então, sendo paterno, você está jogando agora uma condição de você não gostar dele e você querer envergonhar ele. Quem está perdendo é você. Seu pai vai continuar vivendo a vida dele e um dia, Deus o livre, você vai ser um HIV positivo. Você vai pegar uma sífilis, né? Então, olha, então eu não vejo muita vantagem você fazer isso para fazer vergonha ao seu pai. Então, veja, a característica aí já é diferente, não é de tendência, é de vingança. E quando a gente vai falar isso no CNE, muitos não gostam, porque a gente está tocando na ferida, né? Alguns que tiveram frustração com a mãe, né? Aquela mãe foi uma mãe muito radical, aquela mãe foi uma pessoa que exigiu muito. Então, há um motivo de revolta emocional. De repente, essa mãe é assim, tá certo. Eu vou mostrar a ela que não é assim. Então, eu vou me desviar agora sexualmente. É uma arma para atingir o emocional daquela mãe. Então, eu não considero isso uma tendência. Todos nascem com tendência para se educar, não é para se entregar. Então, se você nascesse com a tendência para matar, você ia comprar um revólver, eu não faria isso. Porque eu já tenho a tendência, o pensamento, mas se você compra o revólver, então a responsabilidade é sua. O revólver vai ser o gatilho. A mesma coisa são as tendências de fumar, as tendências de beber e etc, né? Então, são coisas complicadas que o espírito aí vai ter que entender que ele acionou o gatilho, então ele é responsável por isso. Aí, quando a gente vai observar os casos de obsessões sexuais, nas obsessões sexuais aparecem sempre as compulsões. Nas tendências, não, é diferente. Nas tendências, é a escolha, não são as compulsões. Você escolheu, então você tem a tendência, né? Então, vamos dizer que uma pessoa lá matar alguém da família dele e ele foi se vingar, né? Então, ali ele não tem a tendência, ele se vingou e parou ali, não tem a tendência de matar. Ele parou ali, ele foi levado pela pior situação, pelo emocional de vingança. Mas quando você tem a tendência de matar, você não mata só um, você mata sem motivo. Aí você tem a tendência, quer dizer, você veio nessa condição porque você já matou. Então, para você não faz diferença nenhuma. Então, por isso que a gente tem que observar o que é opção e o que é tendência. São duas coisas totalmente diferentes, né? Uhum. Obrigada. Nesse caso também, doutor Cristina, pode ser obsediado também? Pode, processos obsessivos, compulsivos, sexuais, os processos obsessivos são complicados, mas o que é que acontece? É diferente. Existe um espírito funcionando a isso, mas na tendência, só você se cura. Entendeu? É diferente, né? Você tem a tendência de mexer com o sentimento do outro, de um e outro ali. Então, existe a psicopatia também na área sexual de mulheres que conquistam homem e matam, né? O prazer dela é matar aquele homem. O prazer dela é fazer vítima. Então, essa é uma psicopatia. Então, ela atrai pela beleza, ela atrai pelo sexo e termina matando aquela pessoa. Então, ela tem tendência para isso. Então, não é uma questão assim, não vou optar por isso. Ela tem a tendência. Então, a tendência é a pior expiação e prova que existe no ser humano, viu? Doutora, minha próxima dúvida é assim, a senhora cita um caso de uma mãe que ela leva o filho para tratamento, né? Aí a senhora até fala, conversa com ele, né? Aí chega uma hora que ele apenas abaixa a cabeça e não responde nada para a senhora. Mas eu fiquei assim, já que ele não respondia muita coisa para a senhora, mas o pensamento dele, será que ele não estava pensando alguma coisa, doutor, já que ele não falava? Mas e o pensamento, né? Olha, não discrimina um filho adotivo. Eu me lembro desse caso que aconteceu há 18 anos atrás.
E no caso desse jovem de 20 anos, ele era pedófilo, né? Isso. Então, o que é que acontece? Ele era filho adotivo. Ah, Então, ele era filho adotivo. Então, essa mãe que estava ali não era mãe biológica. E ela em nenhum momento concordava com isso. Ela não aceitava isso. Porque, veja, uma mãe biológica não aceita, por que uma adotiva vai aceitar? E ela pedia socorro para que ele não praticasse esses atos. E quando eu perguntei a ele, olha, me diga uma coisa, você não tem sentimento por criança? Ele baixou a cabeça, pensou e provavelmente ele respondeu, não tenho sentimento nenhum. Então, uma pessoa dessa não dá para viver em sociedade. uhum. Todos os cuidados têm que ser tomados com um homem desse. Ele só tem 20 anos. Quantas vidas ele não vai estragar, pessoal? Quantas mães não vão ficar angustiadas? Eu disse, olha, eu vou fazer o tratamento dele, mas isso aí, eu vou ser sincera com a senhora, isso é tendência. Ele já nasceu com isso. Não é uma questão de obsessão, projeção, não. É a característica dele, porque ele era muito frio, ele não tinha sentimento. Ele olhava para mim com um olhar de ódio. Então, eu disse, o que eu posso fazer é tratar da melhor forma possível você, mas também eu deixo o pessoal do Maria Cláudia de olho nele. Ele não pode dentro. Aqui é muito grande, tem muita criança. Então tem que ficar de olho nele, para onde ele vai, tem que ir atrás. Porque se a tendência é bater aqui dentro, ele pratica aqui dentro. E um descuido que der estraga a vida das pessoas. Então, infelizmente, os centros espíritas, eles não fazem essa seleção. Não sabe quem é a pessoa já chega, já coloca para trabalhar. Não tem um estudo de quem é aquela pessoa, o que é que aquela pessoa faz, tá entendendo? Então, eu sou muito cautelosa nesse ponto de vista. Então, se ele tem tendência, eu futuramente vou dar alta a ele, mas eu não vou ficar com ele. Ah, ele está em tratamento, então, a senhorinha. O tratamento, ele é paliativo, ele não vai resolver, não. Muito se infiltra já por questões maliciosas, tá entendendo? Para dizer assim, eu quero chegar na evangelização infantil. Ah, Então, ele já vem com a mente programada para estragar tudo. E a gente não pode dar desculpa. entendi, doutora, obrigada. A gente volta para a Cláudia. Doutora, que nem a senhora falou agora, que o tratamento é paliativo, mas assim, desde que a pessoa queira melhorar, né? Aceite o tratamento, né? Porque tem pessoas que não se arrependem, não é? Mas a maioria deles não se arrepende. Como é que você vai tratar de um ser humano que ele não dá um espaço para o perdão? Um espírito desse em região inferior, ele vai continuar do mesmo jeito. As reencarnações compulsórias é que vai fazer com que ele reflita, né? As deformações, né? As condições neurológicas de um espírito desse. Então, ele vai ter que ficar aprisionado ali por muito tempo para adquirir sentimento que ele não tem mais. Entendi. Obrigada, doutora. Doutora Cristina, quando na reencarnação, se uma pessoa já nasce assim, é instinto, né? Então, já na reencarnação, não dá para ver? Que aí, como nasce e vai crescendo e já vai vindo por esse caminho, né? Olha, veja só, a tendência você já começa a ver a partir de 2 anos de idade, você já começa a ver a tendência. A influência é diferente, ela vai, ela volta, mas o espírito se aguenta por ali. Mas a tendência é o impulso do espírito, é o impulso da alma. De tudo aquilo que é na memória dele, né? Isso é a tendência. Então, uma criança psicopata com 2 anos, você já sabe que é psicopata. A mãe já tem sua desconfiança, né? Pela falta de sentimento, pela questão da agressividade daquela criança, tá entendendo?
pela conversa que ela tem, você já sabe. Então, você tem agora um caminho muito complicado, entendeu? Que é regenerar esse espírito e não depende da mãe, depende deles. E eles não querem destruir, né? E Sim. com a boa, só um pouquinho, com a boa educação, poderá ser, assim, curar, não digo, né? Para ir para o caminho do bem, ou não tem cura? Boa educação é aquilo que você dá exemplo, mas aquilo que o outro não acha que é exemplo, quantas mães ficam decepcionadas? Criou tudinho certinho. Depois, olha o problema aí. Quantas mães não vão botar seus filhos nos presídios e elas nunca mandaram roubar? É a tendência, entendeu? Então, a tendência você combate, mas quando depois de que fica adulto, o que é que eles dizem muitas vezes? Eu quero ver você me segurar agora. Então, depende deles, né? Ninguém pode jogar uma chance fora. Se jogar, vai ter que responder. Obrigada, Cristina. Meu Deus do céu. Né? Doutora, enquanto eu estava estudando, me veio assim, uma dúvida, né? A gente vê que a maioria dos casos são mais dos homens para com as crianças, né? Mas se esses espíritos viessem como mulheres, obviamente eles iam casar, esses espíritos viessem como mulheres, né? Casariam, teriam os filhos e não praticariam esses atos, não é? Já que eles teriam que amar os filhos. Cíntia, mudando de corpo não se muda de comportamento. Ah, Se eles vier como mulher, vai dar no mesmo. ah, Se não abusar dos filhos, vai vender os filhos para tráfico de sexuais. Mas ah, sempre vão errar naquela área ali, entendeu? Que é a área que eu considero ali uma área de falha, dentro de uma brecha. Então, isso sempre vai ser ali, o perigo é esse. Então, eu conheci já casos também de mulheres que abusavam de criança. Aqui no Brasil, eu já vi casos em hospitais de pacientes que fizeram denúncia a mim de pessoas femininas que abusavam de criança. Meu Deus. Então, isso significa que não é você mudando de corpo que vai mudar de atitude, é você evoluindo que vai mudar de atitude. Então, se você evoluir, pode colocar você em qualquer corpo, né? O importante é que o espírito é evoluído, o corpo que está ali é um instrumento, né? entendi, doutora. Eu achava que poderia mudar. Nossa. Obrigada, doutora. Não, é Agora a gente porque ela se baseou num fato que o movimento de espírita diz assim, né? A pessoa, quando reencarna mulher, é mais flexível, tem mais sentimento. Tem mulher que está matando mais homem do que homem matando homem. E as mortes que essas mulheres estão praticando são mortes cruéis, né? Do envenenamento, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Essas mulheres, independentes que sejam, no corpo masculino, elas são psicopatas. Entendi, doutora. Obrigada. A gente retorna para a Cláudia, vamos lá? Doutora, como a senhora deu esse exemplo, né, da criança, né, que a partir mais ou menos de 2 anos, assim, já começa a sobressair, assim, essa tendência, né, vamos supor. Eu vi, né, por exemplo, assim, um caso de que a criança, acho que uns 4 ou 5 anos, não sei, assim, não sei se às vezes é impressão da gente, mas assim, por curiosidade, talvez assim, tá tomando banho assim com um adulto e quer ver as partes íntimas, tipo assim, a pessoa virou para pegar o shampoo, para lavar o cabelo da criança, e aí ela virou e aí ela fica querendo observar, olhar. Isso a gente pode considerar assim, é só curiosidade, às vezes a malícia está no adulto, né, e não na criança, então... E uma mãe que ela se submete a isso, ela não sabe o risco de indução sexual errada que ela está praticando. Um pai que se submete a isso, ele está errado.
as diferenças físicas, características físicas, vai despertar nessa criança precocemente sentimentos e atitudes erradas. Mãe que eu não sei, né? Parece que nasceu sem cérebro e vai fazer um negócio desse. O que vai acontecer ali que na puberdade ele vai querer estuprar a própria mãe? Porque a primeira força de atração e a libido que ele sentiu foi pela mãe. Quem é que vai controlar um ser humano desse? Me explica. Que a principal base passou tudo errado. Então, para ele, na verdade, na escola, aquela amiguinha dele é a mãe dele lá que está despida. Entendeu? Ele não vai ter esse freio de saber dividir as coisas. Eles não vão saber disso. Mas o que acontece aqui no Brasil também é muitos casos como esse. E, de repente, essas criaturas vão crescendo, aí tem a tendência de querer estuprar a mãe. Veja essa situação. E quando você vai para essa base sexual, aí você entende que a educação ali foi totalmente errada. Ela teria que proteger o corpo dela, tá entendendo? Sabendo que aquela criança que está ali, ela está desabrochando ali todas as tendências. E se a tendência for nessa área, não tem quem segure ele, de jeito nenhum. Não há quem segure ele. Então, tendência de bater em mulher, né? Então, a gente vê aí, veja. Se aquele pai bate na mãe, se ele tem a tendência, ele vai bater na esposa, vai matá-la. Então, se você for estudar essas tendências de homem que mata mulheres, você vai ver que aquele filho assistiu o pai dando na mãe. E ele acha aquilo ali normal. Por quê? Olha, meu pai, quando minha mãe contrariava ele, metia o pau, né? Então, agora eu casei. Não me contrarie, não, que eu lhe mato. Então, veja que os filhos masculinos, são criados pelas mães. Não eram para ele matar mulheres, mas eles matam mulheres, sabe por quê? Porque o desrespeito começou em casa. Então, o correto seria assim, ela não ter tomado banho junto com a criança. O correto seria esse, não pode não. De jeito nenhum acontecer isso não. Porque quando a gente vai estudar esse comportamento da mãe com a criança, a gente vai entender da seguinte forma, né? Se tornou um comportamento já muito íntimo desde a infância. E para ele vai ser normal ele querer atacar a mãe dele. Porque ela achava normal tomar banho com ele. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Doutora Cristina, aqui no Japão, o pai tem alguns pais que tomam banho com sua filha até tem 12, 13 anos tomando banho junto. Criança, menino, meninas, toma banho junto com o pai. O pai, quando sai do serviço, volta para cá, toma banho, toma banho junto com os filhos. A maioria tá errado, né? A maioria, sim. A maioria, sim, doutora. Eu não podia fazer uma palestra aí, não, viu? Acho que isso eu ia preso. Mas é verdade, doutora, a maioria dos pais. Uma criança com 12 anos de idade, né? Vendo uma cena dessa, um pai perturbado, quer dizer, por isso que a pedofilia aí é grande, né? A pedofilia é grande, porque cresce dentro de uma normalidade que não é normal, é anormal, né? Então, a normalidade que eu digo que na cabeça deles, isso é normal, eu vou fazer, tá entendendo? Mas daqui a pouco ele mesmo está estuprando a filha. E a filha está achando isso normal. E essa anormalidade, quando a gente coloca essa normalidade, que era uma coisa normal na cabeça deles, se tornou-se uma brutalidade. Tá entendendo? É um tipo de comportamento que não pode. Quer dizer, aquela criança, ela deve ter a privacidade dela, o respeito dela pelo corpo dela, isso não pode ser violado. Então, aquele pai que toma banho com ela está errado, e aquela mãe também que toma banho não acho correto. Se aquela criança tem alguma deficiência, tudo bem, né? A mãe, o pai ajuda, ele tem uma deficiência, mas
eles que trazem tendência, abrindo essas brechas, é queda, viu? E aqui é normal. Que é normal, doutora, é incrível. É normal por enquanto. Aí que vai acabar a normalidade todinha daí, viu? Cláudia, nós temos que falar então, viu? Doutora Tem que Cristina, falar, né? a gente também vai tomar banho assim, tem cento, né, no banho. Só que é mulher, mulher, homem, homem. A gente vai, né, Cláudia? Que chama onsen, né? Onsen. Só mulheres. Olha, veja só, eu acho que quando isso acontece numa tribo, eu digo que é normal, crescer na normalidade dentro do respeito, né? Mas no dia atual de hoje, com tanta perturbação que existe, qualquer pessoa daquela ali que de repente, né, ela tiver a tendência, ela pode realmente se aproximar de você e pode depois até se apaixonar e querer matar você. Olha, nunca mais. Está entendendo, Miyoko? Porque, veja só, a gente está vivendo num mundo que a sociedade está perturbada. A sociedade está perturbada. Quando eu vejo aqui as criaturas, pacientes, querendo abraçar minhas trabalhadoras direto, paciente, que eu digo que ela tem malícia. Tem umas não, mas tem umas que eu vejo que eu já chamo logo, vem cá. Eu não quero você abraçando trabalhadora, não. A trabalhadora reclamou, viu? Elas procuram fazer isso, aí a tendência, umas fazem sem maldade nenhuma, viu? Para a gente não generalizar. Mas quando ela está fazendo isso, ela quer sentir o corpo da trabalhadora. E aí, a gente já está de olho. Olha para ali, ó. Então, o toque do corpo da trabalhadora. E daqui a pouco ela está dando beijo no rosto e abraçando ao mesmo tempo. Isso não é recomendável. Nos dias atuais de hoje, não é recomendável. A mesma coisa dos trabalhadores masculinos. Olha, eu não quero ninguém aqui abraçando paciente nem trabalhadora. Eu não quero. Sabe por quê? Se isso acontece, ter um marido ciumento, vai dar problema. Né? Vai dar problema. E se isso for com as más intenções, vai dar problema. Quando eu vejo alguns pacientes aqui, doutora, eu posso lhe dar um abraço de gratidão. Se eu ver que não é gratidão, eu digo, quero não. Vai-se embora. Eu não quero. Vá-se embora. Mas, doutora, eu não quero abraço. Não tem nada de gratidão. Mas quando eu vejo que é uma coisa assim, pura, tudo bem, vou dar um abraço em você. Pronto. Porque eu estou vendo que não existe malícia. Está entendendo? Ele está dentro de um trabalho onde o número de pessoas que se apresenta aqui são diversos tipos de patologia e transtorno. A gente não pode abrir brecha, está entendendo? Então, a senhora idosa, então, vamos lá, eu quero lhe dar um abraço. Pode ser de verdade. Se eu ver malícia, eu não dou. Não dou. Olha, vamos ficar na perda de mão. Pronto. Mas só na pergunta tá bom demais. Vá-se embora, vá com Deus. Então, o que acontece? Eu sou muito sincera naquilo que eu sinto. E eu sinto que aquilo ali tem alguma coisa de errado. Então, eu não vou facilitar de jeito nenhum. Certo, doutora. Sou eu, né? Doutora, a senhora fala muitas vezes na aula sobre sublimação, né? Assim, como nós saberemos que pelo menos a gente está chegando um pouquinho perto disso? Só que vai demorar séculos? Eu acho que está bem longe, vai demorar séculos. Porque quando a gente vê os grandes missionários que aconteceu, aqui no Nordeste teve grandes missionários, né? Teve Frei Caneca, teve Padre Cícero, Frei Damião, tá entendendo? Padres como os Dom Helder Câmara. Então, esses padres, eles não casaram, não abandonaram a sua missão. Então, isso é que eu chamo ali já de sublimação do plexo genésico. Dr. Bezerra de Menezes casou. Por quê? Não existia sublimação ainda. Moisés era casado, né? Não existia sublimação ainda. Então, no caso, você pode ser evoluído e pode ter filho, não tem nenhum problema, está dentro da lei de reprodução. Está entendendo? Você não pode dizer que é evoluído e promíscuo, aí está fora da lei de evolução espiritual. Mas no caso de Moisés, no caso do Dr. Bezerra de Menezes, né?
Francisco Cândido Xavier é sublimação, né? Ele não casou, tá entendendo? Então, ele tinha evolução. Quando eu falo em sublimação, eu falo o seguinte, ele não tem tendência nenhuma, nem para homem, nem para mulher. Neutralização do plexo genésico, né? Entendi, doutora. Obrigada. Cláudia? Tá, cadê? Acho que é. Tá. Então, aqui, quando ele fala assim, né? Perturbação e sentimento de culpa, tanto do encarnado como do desencarnado. Daí, esse desencarnado seria assim, quando ele já partiu desse mundo, e aí ele continua com essas tendências, ou seria assim, antes dele voltar, antes dele encarnar de novo, ele já vem com essa tendência, o espírito. Os espíritos desencarnados, principalmente estupradores, veja só, eles podem até conviver entre os vivos, certo? Sem querer se aproximar com essas intenções. Se eles se aproximar com essas intenções, eles são recolhidos para regiões inferiores e ficam lá. Porque não podem. Quando eu vejo os médios videntes falar que não pode entrar no banheiro, que o espírito vai atrás, isso é mentira. Esse médio é perturbado, né? Isso é mentira. Os espíritos respeitam a privacidade dos encarnados. Não pode ser assim. Se fosse assim, era uma bagunça aqui, né? Então, os pedófilos continuariam abusando das crianças, os estupradores continuariam também tocando nas mulheres, e não é assim. Existe ordem. Existe lei aqui que tem que ser cumprida. Se ele pensar em fazer isso, o anjo de guarda já se aproxima, já aparece na frente dele e dá uma advertência. Olha, se você continuar assim, vai ter que sair da crosta terrestre, viu? E para o lugar que você vai não é bom, não pratique, não tentem. Então, existe ordem aqui. Aí o que acontece? Esses médios videntes ficam dizendo, olha, quando eu estou com meu marido, as entidades estão junto. Tá doido, tá? Pronto, agora pronto. É diazepam mesmo nesses médios. Isso aí é uma questão de privacidade, que ninguém entra ali não, nem anjo de guarda entra, ninguém entra não. E aqui existe ordem. Não existe aqui um achado para invadir quarto de ninguém não. E fica esses videntes falando aí, olha, porque ele fica olhando para mim, fica olhando para mim. São perturbados. São perturbadíssimos uma situação como essa. Aí você joga isso em rede social, as pessoas passam a acreditar nisso, passam a odiar o espiritismo por isso, e não querem ser médio por essa razão. Então, a culpa são dessas pessoas, né, que tem que ser combatidas. Como a gente faz ali no CME, no livro dos médios, eu combato todas as pessoas. Eu sei que não gostam, mas é a verdade. Então, nenhum espírito vai invadir a sua casa para fazer isso, não. Entendi. Muito obrigada. Minhocos, tem mais alguma dúvida? Não, eu tenho uma pergunta para fazer. Uhum. A doutora Cristina é uma recém-formada em psicologia, né? Ela fez, tipo assim, uma análise nesse negócio de zoofilia. Aí aqui ela comenta aqui, o que está aumentando bastante pedofilia de mulheres, o que na pesquisa que ela fez, né? Mas por que isso que está acontecendo na nossa época agora? Porque espírito, quando reencarna, independente do corpo, ele traz a tendência. Como a maioria de pedófilos, eles podem também vir como mulheres, eles não vão mudar a atitude, porque eles estão no corpo de mulher. Eles vão continuar com a mesma atitude. Só faltou lá fazer a pesquisa sobre o processo de reencarnações e tendência, né? Então aí a gente vai ver, muda de corpo, mas o comportamento vai ser o mesmo. É o que está acontecendo também aqui no Brasil, atos como esse, né? Então, essas pessoas precisam realmente se afastar da sociedade, tem condições não. Obrigada. Doutora Cristina, quais as consequências, né, no plexo genésico desses espíritos enquanto eles se encontram em zonas inferiores?
As consequências pós-morte de todos os espíritos é a neutralização do genésico. Existem as atividades coronária, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, tá entendendo? Gástrico, mas chegou ali no genésico, parou. As atividades, né? E as fontes sexuais da alma se enterrou ali. Mas as perturbações estão na mente. Se estão lá, o que é que acontece? Os focos de imagem, de cenas, tudinho, pulsiona a mente, mas o plexo continua lá. Ele não funciona de nenhuma forma. Então, isso acontece com todos os espíritos. Por isso, cada vez que se armazena mais tendência sexual, mais compulsão sexual, maior será o tempo de perturbação desse espírito. Então, é muito... Entendi melhor, doutor. E no caso, assim, né, depois que, assim, os mínimos espíritos, né, eles querem o socorro, eles querem melhorar, né, eles são tratados e preparados para reencarnar novamente, ou eles, como a senhora falou, vai na compulsão mesmo, assim? Eu acho que a melhora está no arrependimento sincero. Nas palavras, não. Porque tem muito espírito que, em região inferior, só faz chorar, mas cheio de ódio no coração. Está entendendo? Achando que vai enganar a justiça de Deus. Não engana, de jeito nenhum. Então, a gente só confia no arrependimento nas regiões inferiores quando o anjo de guarda está lá. Que a gente já sabe que foi a justiça divina que determinou. Ele está lá, então determinou. Mas os outros que estão ali, muitas vezes dizem, vai, vocês não vão me levar daqui, eu já me arrependi. Quando a gente olha, cadê o anjo de guarda? Tudo mentira. Então, quando o anjo de guarda se apresenta, é porque realmente houve um arrependimento. A partir daí, o destino quem vai dar é Deus, né? Se for para um mundo inferior, coitado, né? Vai sofrer, né? Se vir para expiação e prova, normal não pode vir mais. Senão vai praticar de novo, né? Entendi, doutora. Obrigada. Cláudia, que você tem uma dúvida? Sim. Aí, doutora, tipo, essa neutralização, né, do plexo genésico seria de várias maneiras, tipo assim, com problema no órgão genital, ou impotência, ou infertilidade, essas coisas, assim? A neutralização pós-morte, que a gente está falando aqui, seria aquela que o plexo não tem potencialidade sexual nenhuma. Mas a mente tem, né? Mas uma formação congênita que vai reencarnar ali já por abuso de vidas passadas. Entendeu? Então, essas más funções aí do aparelho reprodutor masculino e feminino podem ter graves consequências para o resto da vida, viu? Nossa. Yoko, tem mais alguma dúvida? Será que vai dar para responder? Vocês viram? Eu queria saber, são 3 tipos de necrofilia. Isso, que fala homicídio necrofilativo. Outro é necrofílio regular. Fantasia necrofilática. Poderá explicar cada um deles, doutora Cristina? A gente resume tudo isso num só, né? Psicopatia. Psicopatia. Por quê? Veja só. Esse tipo de psicopatia, a gente vai observar que aquela pessoa, ela tem atração sexual por corpos. E que muitas vezes elas chegam até desenterrar o cadáver para praticar o ato. Ui! Tá entendendo? Então, aí quando você vai observar o nível de espírito que está ali, ele é inferior. Quer dizer, não se trata de não ser menos esclarecido. Quem é menos esclarecido não é inferior. Mas quem é inferior, o que é que acontece ali, né? Ele pode ter um conhecimento intelectual, mas não espiritual. Então, ele é esclarecido de uma coisa, mas não de outra. Então, são espíritos inferiores que praticam esses atos. Então, isso significa que também, ao chegar aqui no mundo espiritual, a gente vai encontrar muitas bactérias no genético dele degenerativas. E essas bactérias vão reencarnar com ele.
Ainda existe também o processo obsessivo de algumas entidades que passaram por isso pós-morte, que vão atrás deles. Não vai depois. Tá entendendo? Então, é aquela questão, né? Após a morte, a gente tem que respeitar os corpos, porque ali é a representação do espírito. Então, quando a gente vai fazer uma analogia sobre todos esses casos, a gente observa que todos eles, a questão da questão da fantasia, quer dizer, eu estou criando algo imaginário que para mim é satisfação, mas para nós espíritos é perturbação. Aquilo é perturbação. Então, tudo aquilo que o ser humano acha que é normal, sexualmente, que ele está praticando ali, com um determinado cadáver, um ser humano que está ali indefeso, aquilo é um estado de perturbação psicológica e psicopatia. Nossa. Doutora, a minha última pergunta é assim, eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu sei que a senhora explicou, mas ficou um pouquinho de dúvida ainda. No planejamento reencarnatório, desses mínimos que se arrependem, tudo bem, eu posso entender assim, né, que eles vai ter o tratamento, vai ter uma preparação, tudo, né? Eles têm naquela cabeça, né, eu quero mudar, não quero mais praticar isso, eu quero uma vida nova, né, eu quero me evoluir. Já que eles estão com isso na mente, esses poucos que aceitam o socorro, tudo, que querem mudar, que querem evoluir, quando eles reencarnam, eles erram ainda, doutora? Eu comparo esses espíritos ao desejo de você comer um prato de comida da sua preferência. Não é verdade? Ele vai dizer, não, vou comer não, tu vai resistir. Mas quando sente o cheiro, vai fazer a mesma coisa, dona Cíntia. Então, por isso que essa escala, que é de expiação e prova, passa a ser de mundo inferior. Nossa, doutora. Vai chegar um dia que essas pessoas não vão encarnar na Terra mais, doutora Cristina? Mas já chegou. Já chegou. A lista é grande de espíritos que foi negado o processo reencarnatório, que estão em região inferior e não dá tempo mais de vir para cá. Por mais que eles queiram, não, estão negados. E os pedidos não são atendidos pela justiça divina, porque sabe que são um estrago social, né? E sabe que esse espírito faz mais vítimas, e essas vítimas que eles fazem gera mais ódio. Então, para você passar dos motivos, né, de expiação para regeneração, você vai ter agora que escolher o que é melhor, né? Então, essas pessoas que praticam zoofilia, necrofilia, como está aumentando, então vai surgir uma doença para poder afastar da Terra também, ou não? Aumentando, mas ao mesmo tempo sendo eliminado através do desencarne. Eles não vão conseguir virar para outra geração, não. Falta um minuto. A gente encerra, doutora? Hoje não, vamos lá. Então, vamos lá. Cláudia quer falar comigo em particular aí? Pode ser, como a doutora quiser. Pronto, eu pedi para os meninos sair da sala. Tá bom, a gente sai também. Vamos fazer a oração. Pai de infinita bondade, agradecemos a Ti, Senhor e Maria Santíssima, pelo bálsamo suavizante que caiu neste ambiente, pelo amor, Senhor, que derramaste em nossos corações. Em Teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Fiquem com Deus.